Bom, então o que nós temos aqui no capítulo 12 é um mito muito forte, uma história muito forte, uma narrativa muito forte, uma visão, né, de algo muito vamos ler juntos e vamos buscar interpretar com a ajuda de alguns comentaristas também. Primeiro, vendo. E tem um ponto importante que eu queria pedir para você considerar. O capítulo 12, essa primeira parte, a mulher e o dragão, é assim, é como se fosse um pequeno resumo, uma caixinha, um resumo. Daí dele vão sair depois fios, né? Por exemplo, eu vou explicar isso na leitura junto com vocês. Vamos ver? Veja só. Então, viu-se um grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando-se grávida, grita com dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu. Eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrasta a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente à mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde Deus lhe havia preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Tudo bem? Então, quer dizer, o que nós temos aqui? Nós temos, num primeiro momento, uma visão de um grande sinal no céu. Então, lembra-se daquela oposição entre terra e céu? Aqui nós temos um movimento que acontece no texto. Um movimento entre a terra e céu. Algo começa acontecendo na terra, o grande sinal, ou melhor, começa acontecendo no céu, um grande sinal no céu. Uma mulher está no céu, grávida, e você tem o dragão que também nesse momento está no céu. Mas o que acontece com o dragão? Diz que ele arrasta terça parte das estrelas e lança para a terra. Não é isso? Então, isso é o que vai acontecer também no versículo de número 7 até o 12. Então, é aquilo que eu falo, o Apocalipse, ele fez quase que um resuminho, depois ele vai abrir uma ponta. Olha aqui, ó. Aqui, essa parte, esse dragão que arrasta a terça parte do céu e lança para a terra, isso é algo que acontece, né, que vai ser melhor desenvolvido daqui a pouco, nos versículos 7 a 12. E, então, mas o que é importante? Essa distinção. Se algo está acontecendo no céu, o que significa? Significa a realidade mais profunda, né? A dimensão mais profunda da realidade. Não é um outro lugar, é um outro modo de enxergar a realidade. E qual o que se diz aqui até esse momento? Até esse momento a gente vê que, então, no céu você tem uma mulher. Quem é essa mulher? Vamos ver como ela é descrita? Ela é uma mulher vestida do sol. Então aqui você já tem uma imagem, essa coisa da glória, da luz forte, do brilho, do resplendor que já vinha aparecendo em outros momentos como sinal da própria glória de Deus. Então uma mulher vestida como o sol e com a lua debaixo dos pés e com 12 estrelas na cabeça. O número 12 no Apocalipse sempre vai remeter a quê? Ele sempre vai remeter à totalidade de um povo, não é? Lembram-se? 12 apóstolos, 12 tribos, 24 anciãos. Então, o número 12 aqui ele está representando justamente isso. Essa mulher é quem? Resgatando imagens lá do do Antigo Testamento. É o próprio povo de Deus, não é? Queria
fazer algo diferente hoje com vocês. O Pablo Richard escreveu de um modo tão claro, isso que eu quero compartilhar com vocês, o que o Pablo Richard escreveu. Quando eu estava na faculdade, eu fiz um trabalho sobre esse capítulo 12, e ele é muito forte, muito bonito, né? E eu não quero que vocês percam alguma coisa. Então, ele vai dizer assim, ó, o que temos nesse capítulo são dois mitos fundamentais e antagônicos, contrários um ao outro. Uma mulher e um monstro. Ambos aparecem como sinal no céu. Os sinais transmitem uma mensagem e uma orientação para a nossa ação. O primeiro grande sinal do céu é uma mulher formosa. Parece vestida de sol, com a lua sob os pés, com 12 estrelas na cabeça. O outro sinal é um monstro horrível, grande, vermelho, com 7 cabeças, 7 chifres. A mulher aparece como um sinal de vida. Está grávida, a ponto de dar à luz, e em seguida dá à luz a um homem, a um filho homem. O monstro é sinal de morte. Está para matar o filho da mulher. Além disso, com a sua cauda arrasta a terça parte das estrelas. Assim, pois, o sentido fundamental desses dois mitos é qual? É o confronto entre a vida e a morte. A vida parece formosa, porém frágil. A morte aparece como uma força horrorosa e poderosa. O confronto entre a vida e a morte, no entanto, quem triunfa é a vida. A consequência disso, a mensagem fundamental dessa apresentação mítica é uma mensagem de esperança. E ele vai relembrar o que então, Pablo Rich? Que esse mito do confronto cósmico no céu entre uma mulher e um monstro era muito conhecido na antiguidade. Então, se você pesquisar um pouco, você vai ver que esse mito era um mito que ele era muito apresentado, muito presente nas histórias dos povos, né? No Egito, nós temos o caso da deusa Ísis, ou Hathor, a esposa de Osíris, mãe de Horus. Um dragão chamado Seth, ou Tifon, procura matar Horus, o filho, né? Entretanto, esse último destrói finalmente o dragão. Na Grécia, por outro lado, temos a deusa Leto. Leto, que foi desposada por Zeus e ela é a mãe de Apolo e de Diana. É, eu li, estudei esse mito, né? Na verdade, você tem toda uma perseguição de Piton, né? O dragão ou a serpente. Piton procura matar ele persegue a mulher Leto, né? Por toda a terra. E há um fato curioso, porque a terra, com medo de Zeus, ela não dá acolhida. A mulher está grávida e está precisando, e tá para dar à luz ao filho, no caso até são gêmeos, Apolo e Diana, mas a terra, com medo de Zeus, foge naquele mito, né? Então ela vai acabar dando à luz numa ilha que ficava solta no mar. Porque essa ilha, como ela não tem compromisso com a terra, né, ela não foge. Então é o lugar que acaba acolhendo a Leto e nasce Apolo. E desse mito tem uma curiosidade que é o quê? Quando o Apolo nasce e sobe para os céus, assim como é dito aqui no capítulo 12 também. Depois o Apolo vai acabar matando o dragão, não é? O Apolo vai matar Piton depois. E lá no contexto acádico, no contexto babilônico, você também tem um mito interessante, que esse mito tem muita relação com o Gênesis bíblico, que é o mito de Tiamat, né? A ideia de que você tinha desde a eternidade, você teria dois grandes deuses, um eu não lembro o nome, o outro era Tiamat, e o Tiamat era um monstro de 7 cabeças. Quem assistiu aqui a Caverna do Dragão vai se lembrar que lá também tinha um Tiamat, né? E esse deus antigo, mitológico, cria outros 7 deuses,
Só que depois esses dois deuses antigos ficam incomodados com os sete deuses e resolvem matar esses sete deuses que criam ah, ah, muitas outras coisas e tal, e criam um movimento, e esses deuses ficam bravos com isso, muito barulho e tal, e daí eles resolvem matar, engolir os sete deuses, só que o mais novo deles, chamado Marduk, ele mata Tiamat, né, um monstro de sete cabeças. Então, é, e diz assim que ele arrasta consigo na queda a terça parte das estrelas, né, o Tiamat. Então, e até no mito babilônico, a Terra ela é construída a partir da carcaça de Tiamat. Então, o que ocorre? Você tem aí alguns mitos que já é essa ideia de um, um dragão perseguindo uma mulher que estava para dar à luz a um filho, ou de um dragão perseguindo uma criança, era uma ideia bastante comum na antiguidade, fazia parte da mentalidade de diversos povos antigos e de diversos cultos antigos. E ele tinha, no caso do Império Romano, qual o objetivo? O objetivo, quem era Apolo? Quem era veiculado na propaganda imperial como Apolo? O próprio imperador, né? Desde César Augusto, mas também o Domiciano, que deveria ser o imperador na época em que foi escrito o livro do Apocalipse, se reivindicava para si o título de Apolo. Então, e a própria deusa Roma como a mãe de todos os deuses. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um contramito. O Apocalipse, ele apresenta um contramito. Por quê? O império, o imperador e Roma se colocam como a sóter, a salvadora do mundo, aquela que traz luz para o mundo, aquela que traz paz para o mundo, a pax romana. Então o imperador é aquele que acaba que traz prosperidade, que traz segurança. Então essa é a propaganda do império. E o que nós vemos aqui, então, na verdade, é que ele inverte a lógica. Ele vai dizer, não, esse império é um dragão que quer tragar a vida. O império representa as forças do caos, as forças da morte. E daí compreendamos as forças do mal. Isso vai ficando cada vez mais claro conforme a gente vai, então, o Apocalipse vai abrindo novas caixinhas de textos, né? O próximo que nós vamos ver, que vai ter a batalha propriamente dita no céu. Então é uma contraposição. O império se diz poderoso, mas na verdade ele tem poder, né? Olhem aqui, pensando na imagem, né? O dragão tem 7 cabeças e 10 chifres. E nas cabeças 7 diademas. Então ele tem poder, né? Os chifres lembram-se como símbolo do poder. Então ele tem poder e ele quer matar, o desejo dele é por morte. E quem é esse filho que nasce, né? Então, a imagem primeira que vem à nossa mente é que seja o próprio Jesus, não é? E o próprio Jesus que nasce, só que o nascimento dele, alguns comentaristas dizem, olha, o nascimento dele não deve ser interpretado como o nascimento em Belém. O momento narrativo, mítico, o momento em que a história se transforma, acontece justamente quando ele vence o império. E quando que Jesus vence o império? Ele vence na cruz. Então essa é a grande loucura, a grande antítese que vai ser reforçada em todo o Apocalipse. É na profecia extrema, é no testemunho extremo de Jesus, com sua morte, que ele vence. Quando ele é elevado, não é? Na morte e ressurreição de Jesus é que encontra-se então a vitória contra o império. Jesus realiza essa vitória quando ele vence o império mediante o seu sangue. Mas alguém pode dizer, Pedro, mas Jesus foi morto pelo império. Pois é, na terra, com os olhos da terra, com os olhos aparentes, aquilo foi morte, né? Aquilo ele foi derrotado. Mas com os olhos do céu, ou seja, se você prestar bem atenção, naquele momento
se dá a vitória. Por quê? Se dá a vitória sob diversos aspectos. Um um dos aspectos fundamentais que se dá essa vitória na cruz é porque ele não responde à violência com a violência, ele aponta para uma lógica diferente, a lógica da não violência. Né? Então, se você cultua a violência, se você cultua o poder, né, das armas, você acaba gerando cada vez mais arma, mais morte, mais flagelo. Entende? Não tem fim a lógica da violência. E ao optar pela cruz, Jesus opta por uma lógica totalmente diferente. Existem outros motivos teológicos pelos quais são apresentados que a cruz é o sinal da salvação. O, um dos sinais fundamentais que encontram sentido dentro do Apocalipse está justamente na profecia. Na cruz, o império é desmascarado, não apenas o Império Romano, todos os impérios. Veja só, qual foi a ação de Jesus no mundo? A ação dele foi cuidar dos pequenos, manifestar saúde, cura, revelar, né, desvelar a hipocrisia dos religiosos do seu tempo, de muitos religiosos do seu tempo, revelar as injustiças e opressões causadas pelo templo de Jerusalém. Então, o que, que ele fez? Ele seguiu um caminho, uma pregação de amor, de justiça, de construção da paz e de um reino diferente. Um reino que não era esse reino que se baseava no esmagamento dos pobres, mas um reino de inclusão. E o que, que o império faz com ele? E o que, que os religiosos de Jerusalém fazem com ele? Chamam ele de Beuzebu, perseguem, torturam e matam numa cruz. Então a cruz é a profecia radical, é o testemunho radical. Quando ele morre, ele dá o testemunho radical do quê? De que essa religião de Jerusalém precisa ser destruída. Essa religião que engana. Essa religião do império precisa ser destruída. O império usa a sua força para esmagar os pequenos. Então aí isso é salvação para os pequenos. Enxergar isso, se libertar de uma religiosidade opressora, de uma religiosidade tóxica, de uma religiosidade que escraviza. Lembre-se que religião e política estavam completamente unidas, né? E é preciso fazer a reflexão da união entre religião e política no nosso contexto atual. Então, essa libertação dessa opressão toda causada pela religião e pelas forças, pelas elites de Jerusalém, e isso é salvação, isso é vida. Nesse momento, então, por isso que assim nasce na cruz uma nova realidade. Na cruz nasce um novo jeito de enxergar a realidade. Por quê? Porque até os discípulos de Jesus, se a gente perceber, o que eles querem? Eles querem a restauração de Israel, eles querem ganhar do Império Romano do, numa lógica bélica. E Jesus quer apresentar um outro caminho. Não vai ser pela lógica das armas que vocês vão vencer. E o Apocalipse, aliás, o final do capítulo, ou melhor, o meio do capítulo 13 vai estar com bastante clareza explícito isso. Não vai ser mediante a violência que a gente vai vencer. Vai ser por um outro caminho. Então, no céu, a lógica mais profunda da realidade, a gente tem então o nascimento desse filho que é arrebatado para o trono de Deus, não é? Então ele assume também o poder. E a mulher? A mulher, quem é a mulher nesse caso? A mulher é o povo de Deus, é dela que nasce, né, o próprio Jesus. É dela que nasce o Jesus enquanto sinal aqui da resistência, o próprio Jesus enquanto sinal daquele que concretiza de modo mais radical a resistência e por isso ressuscita. Né? Eu não estou falando muito disso, mas ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Ou seja, e ele ressurge, ele de fato é que está vivo, assim como os mártires. E então essa mulher
é o povo de Deus. É o povo que no primeiro século é chamado de povo de Deus, né? Aqueles que estão resistindo a todas essas forças do tempo. E o que vai acontecer com o povo de Deus? Foge para o deserto. Então daqui a pouco ele vai voltar para falar desse povo de Deus no deserto. Então lembra, a gente retoma a temática aí do Egito, não é? Do Êxodo. Foge para o deserto e Deus prepara um lugar para que seja sustentado por 1260 dias, ou seja, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, ou seja, metade. Você tem é o tempo exatamente presente que a igreja, né, que o povo de Deus estava vivendo no final do primeiro século. O que a gente está vivendo hoje? Se eles fossem hoje, né, hoje lá no final do primeiro século, a gente está vivendo no tempo do deserto, nesse tempo de confronto que vai ser explicitado no capítulo de número 13. Lembra que eu falei? Apocalipse apresenta. Capítulo 12, de 1 a 6, é um resuminho do que ele vai acontecer daqui a pouco. Mas e aí então? E com o dragão? O que acontece com esse dragão? E aí, quem é esse dragão? De um modo muito claro e explícito. É o que vai ser dito agora nos versículos 7 até 9. Vamos ler juntos? Apocalipse 12, de 7 a 9. Houve peleja no céu. Então teve uma guerra, uma batalha no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também o dragão e seus anjos. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, o dragão não prevaleceu, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Entende? Então essa é aquela cena que sempre está é, reaparecendo na Bíblia. Se a gente pega em Isaías, quando Isaías fala do reino de Tiro que cai do céu, quando é falado da Babilônia no Antigo Testamento, que ela cai. Então sempre essa imagem que é reapresentada. Jesus, quando os discípulos saem pregando o reino de Deus, ele envia os apóstolos, os 70. Quando eles voltam, eles vi Satanás cair do céu como uma estrela. Então esse é o momento mítico que é muito reapresentado em toda a Bíblia. Como assim um momento mítico? Ele guarda uma verdade que é fundamental na literatura bíblica e que essa realidade marca uma distinção da religião cristã, da religião que nós seguimos, da fé que nós seguimos, para outras confissões de fé que existiam naquele contexto, outras religiões daquele contexto. Qual é a distinção? Quem é o dragão? O dragão aqui está claro, ele vai sintetizar todos os mitos. O dragão é o mal. Né? Esse dragão que estava combatendo é o mal. São as forças do mal, do caos, da morte, da anomia, da ausência de sentido, daquele que quer destruir, como ele já falou aqui um pouco antes, destruir a terra, que quer destruir as vidas. Então, esse dragão, qual é o ponto-chave dos versículos 7 e 9, que tem que ter um sentido muito grande para a gente? Esse dragão não tem poder no céu. O que significa dizer isso? Ele perdeu a batalha no céu. Se o céu é o lugar da realidade plena, se o céu é a dimensão, né, que é o olhar mais verdadeiro quanto à realidade, nesse lugar o mal não encontra poder. Ele não tem lugar, ele perdeu a batalha pelo sentido. Ele não tem poder efetivamente. O poder efetivo não está com aqueles que agem pela força do mal. No capítulo 13 vai ficar evidente, vai falar as bestas
né? Os reis, os imperadores, eles agem mediante a força do dragão na Terra. Então, quer dizer, o mal, ele tem. Por que eu disse que é uma distinção entre as religiões? E dentre as próprias religiões, dentro do próprio judaísmo, em alguns contextos e outras religiões. Porque existe na cosmovisão de muitas religiões que o bem e o mal são duas forças eternas que coexistem e que guerreiam eternamente. Aí surge um tal daquela perspectiva que você divide, dicotômica da realidade, entre bem e mal. O Apocalipse parecia que caminhava nesse sentido, porque ele fala os habitantes da terra, os que têm a marca da besta e os que têm a marca, de o selo do cordeiro. Então parecia que ele ia estabelecer uma visão dicotômica, mas ela não é dicotômica, não é dualista efetivamente. Por quê? O Apocalipse ele tem uma compreensão de que o mal ele não tem poder efetivamente em si mesmo. Compreendem? Não existe em si mesmo poder no mal, porque no céu, porque ele não faz parte do céu, ele não está no céu. Entende? Então o que seria o mal? O mal é uma criação humana. É uma criação das nossas relações humanas, é uma criação das nossas relações sociais, do nosso jeito de viver no mundo. Então, o mal não é uma realidade em si mesmo, uma realidade absoluta. Ele é desprovido de poder na realidade absoluta. Esse seria então o sentido desse texto nesse momento. É, Então, o que acontece? Essa batalha que a gente vive, que as comunidades cristãs do primeiro século viviam contra o império, essa peleja que acontece no céu, ela traz um renovar de força e de esperança, por quê? Porque eles falam, a gente está guerreando aqui contra forças que já estão derrotadas. Elas, no fundo, elas estão derrotadas. Todo poder que se fundamenta no desejo de morte, nas forças da morte, no mal, na violência, na destruição, ele já está derrotado. O ser humano não foi criado para a violência. A violência não é algo natural para o ser humano. O ser humano foi criado para a vida. Esses são os mitos, né, ou seja, as verdades mais profundas que norteiam a vida dos cristãos e cristãs. A gente foi criado para a vida, não é? E não para a morte. E esses poderes que se fundamentam na morte, eles já estão derrotados. O nome Miguel, em hebraico, mando um abraço aqui para o Miguel, da nossa igreja de Santa Gertrudes, significa, em hebraico, quem é como Deus. Então o nome dele vai fazer uma contraposição com a propaganda da besta, porque lá na propaganda da besta, no capítulo 13, versículo 4, eles dizem que eles adoram o dragão porque deu a sua autoridade à besta, também adoram a besta, dizendo quem é como a besta, ou quem pode pelejar contra ela. Percebe? Então, quer dizer, toda a propaganda do império se dá na sua força, na sua ostentação, no seu poder. Mas isso tudo é falso. Isso tudo não é poder efetivamente. Tudo isso é construído, não é dele o poder, não é dela a autoridade. A gente, numa leitura contemporânea, poderia dizer o qual? A força do império se baseia no quê? Na exploração dos escravos, uma sociedade é, absurdamente escravocrata. A força do império se baseia, o poder, a opulência, a beleza, se baseia, na verdade, na exploração
dos pequenos, na força de um exército que mata. Então não é aí que encontra a força. O império vai encontrar a sua queda. A ideia, o que se quer trabalhar nessa história do versículo capítulo 12, de 7 a 9, é assim: ele não é invencível. As forças do mal não são eternas, não são invencíveis. Compreende? A força que pulsa de um modo mais efetivo, eterno, na humanidade é a força da vida, é a força do amor. Então, é claro, esse é um modo de enxergar a realidade, o modo do céu, tá certo? E não o modo das relações aparentes, das propagandas mentirosas que são feitas pelo império. Quando a comunidade cristã do primeiro século se depara com essa realidade, que o mal não tem poder no céu, isso se irrompe mais uma vez numa belíssima liturgia. Agora veio a salvação, versículo 10. Então ouvi grande voz no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram como? Eles os venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram e, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Por isso festejai aos seus céus e vós, os que nele habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Vejam só, então. Então, quer dizer, essa liturgia ela vai dar significado justamente ao que foi apresentado anteriormente, não é? A partir do momento que a profecia, o testemunho, né, a palavra do testemunho dos profetas, lembra do capítulo de número 11, é que vence e que, vamos dizer assim, atualiza, relembra, mostra para as pessoas que o mal não tem poder. O sentido da vida não está em exercer o mal, exercer a violência, exercer a morte, exercer o caos. Tudo bem? E sim, onde? E sim em viver a vida, em testemunhar isso, em é, vencer essas forças. Né? Então, essa batalha que tem aqui, é claro, ele vai falar ai da terra e do mar. Por quê? Porque, é claro, ele não tem poder efetivo no céu, né? Ele é um espantalho, na verdade, mas não é só um espantalho, ele tem poder na terra, ou seja, a gente está vendo as pessoas morrendo, a gente está vendo as pessoas que combatem as forças do mal sendo perseguidas, passando fome e tudo mais. Então, aí vejam que ele deu, vamos dizer assim, subsídios para a peleja que acontece de um modo claro e objetivo aqui na Terra. Mas ele ainda vai explicar outras coisas que acontecem na Terra aqui no capítulo de número 13, tá certo? Mas, ainda, com mais um tempinho para a gente ler o versículo 13, ele agora vem para a Terra e mostra, então, quando, pois, o dragão se viu atirado na terra, ou seja, ele não tem poder no céu, ele passou a fazer o quê? A perseguir a mulher, ou seja, o povo de Deus, que dera a luz ao filho varão. E foram dadas às mulheres duas asas de grande águia. Aí relembrando o Êxodo, né? Um tema muito recorrente no Êxodo. Deus nos libertou, nos tirou do Egito com asas de águia. Ou seja, é, um outro império que escravizava e que esmagava as pessoas. Né? Nós fomos libertados com a águia. E foram para onde o povo do Egito? Eles saíram do Egito e foram para o deserto. Então a mulher aqui, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, e aí fosse sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então, quer dizer, esse tempo do deserto, o tempo de preparação, o tempo de luta, o tempo de privação. Então,
Eles receberam um período. Gente, aqui está muito de. Eu peço que vocês leiam para a semana que vem, Daniel, capítulo de número 7, porque aqui a gente tem muito forte também todo o texto de Daniel. Essa imagem, essas imagens estão em Daniel 7 e Daniel 10 também. Então, é, o povo de Deus passa esse tempo no deserto e logo a serpente, ou seja, as forças do mal, elas vão se arrojar de um modo efetivo, um modo mais contundente contra a mulher, ou seja, contra o povo de Deus. Lembrando que eu estou falando aqui povo de Deus, enquanto todos aqueles e aquelas que se levantam em defesa da vida, em defesa da justiça, em defesa da construção da paz. Por trás da mulher. Então a serpente se arroja com a boca atrás da mulher, joga água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorre a mulher. A terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado na sua boca. Então, aqui você tem muito forte a imagem do próprio êxodo. Tá no deserto, daí tem um mar que se coloca, né, aqui no caso é um rio, águas são arrojadas contra o povo de Deus, só que daí a terra vem ao socorro, não é, da mulher. O dragão se ira contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Veja só, a descendência da mulher, não é? Por isso que eu não fico falando igreja, a mulher é a igreja. Alguns comentaristas vão falar direto a igreja. Não, a mulher é um povo que extrapola a igreja, que extrapola. Não, os que seguem ao Cordeiro, né, os que seguem, e eu sempre falo na defesa da vida, na defesa da justiça, na defesa da construção da paz, é, esses que seguem estão para além da igreja. Só que daí o dragão vai perseguir e guerrear contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, parece que aqui ele se refere um pouco mais claramente à igreja, então, né, aqueles que de fato as igrejas, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo, as igrejas da Ásia Menor, né? Então o dragão se coloca numa peleja mais frontal contra a própria igreja. E diz aqui o texto que ele se pôs em pé sobre a areia do mar. E agora vamos acontecer algo novo, vai acontecer algo novo, a revelação vai se aprofundar de um modo diferente. Gente, a gente vai ficando por aqui hoje, o capítulo 12 é cheio de coisas interessantes, visões interessantes, espero que tenha sido significativa essa leitura para você. O que considero importante para a gente não perder de vista, eu penso que esse capítulo ele nos chama a algo interessante, primeiro a uma compreensão da realidade, né? Onde está a nossa esperança de fato? Ela está na força? Ela está na nossa própria força, na violência? Ela está ou ela está numa perspectiva na defesa da vida, de fato, na defesa da construção da vida no nosso mundo. É uma postura, um jeito de enxergar a realidade. Compreendem? E esse jeito de enxergar a realidade, ele vai nortear os nossos passos, o nosso jeito de andar, de caminhar no mundo, o jeito com que a gente se relaciona com as pessoas, o jeito com que a gente se relaciona com as crianças, o jeito com que a gente se relaciona com os mais fracos, o jeito com que a gente olha uma notícia do jornal. Quando você vê, então, uma situação de violência extrema, algumas pessoas elas vão sempre ter dificuldade de compreender, né? Por que que assim é, a gente se coloca em defesa, por exemplo, da população, a gente se une na defesa da população negra nas periferias. E alguém vai sempre dizer, mas também os policiais são mortos na periferia. Olha, é lamentável que isso aconteça, não é? É lamentável. Só que você criminalizar toda a periferia, ou criminalizar toda a população negra, você tem um equívoco, um erro, um absurdo, uma aberração aí. Compreende? Esse é um primeiro ponto que muitas vezes acontece. As pessoas negras
têm o direito de viver com dignidade e bem-estar e construir esse bem-estar. Existe toda uma realidade de violência em diversos contextos, e a periferia é um dos contextos nos quais a violência se exerce, mas a gente não pode confundir as coisas. Agora, quem exerce em nome do Estado a violência é diferente de quem reage a uma violência institucionalizada. O chamado que o Apocalipse faz é para que não haja violência, pelo fim da violência, pelo fim de todas as violências. Mas a gente não pode deixar de denunciar o Estado por utilizar a sua máquina para a violência contra os seus cidadãos, suas cidadãs. Compreendem? Então é diferente uma pessoa que reage à violência do Estado com violência, e considero que o caminho não é o caminho da violência, mas é muito diferente uma pessoa que responde com violência do que um Estado que se coloca como que usa da violência, das suas forças, para oprimir as pessoas. Então, qual é a realidade que é apresentada aqui por essa perspectiva do Apocalipse? Não vai ser na violência que a gente vai encontrar o caminho. Não vai ser na violência que a gente vai encontrar o sentido. Mas também não vai ser em aceitar o Estado do jeito que ele está. Porque as forças do Estado são forças derrotadas. Essa prática de repressão da violência com violência ela já está derrotada aqui na leitura do livro do Apocalipse. Tá certo? E a gente precisa ir em defesa da mulher, nesse caso, dos fracos, daqueles que se colocam, daqueles que estão buscando gerar vida, daqueles que estão tentando viver, construir vida. Tá certo? Então a igreja tem uma opção nesse mundo que a gente vive. Ela não pode ser apática. Ela não pode dizer, eu não concordo nem com. Não, a gente tem uma defesa a fazer. A gente não está do lado do dragão, da serpente. Entende? A gente não está do lado dessas forças de morte que promovem a morte. A gente está do lado do que? Das forças que cultivam a vida. Esse é o chamado. A gente está do lado e a gente defende de fato com a nossa própria vida. Aí o livro do Apocalipse tem um chamado radical. A defesa da vida se faz com a própria vida. A gente recorda então dos mártires e das mártires do passado, que em nome da defesa da vida acabaram por vezes perdendo a sua vida, não é? Mas elas seguiram com coragem e com fé. Que possamos nós também seguir com coragem e com fé. Amém? Que Deus assim nos ilumine, que Deus assim nos abençoe. Vamos continuar, vamos seguir com os nossos diálogos. Quero fazer um convite para você. Eu vou publicar tanto no Facebook quanto uma chamada no YouTube. Estou querendo fazer um estudo dialogal, né? Um estudo pelo aplicativo Zoom ou pela uma sala do Messenger para a gente conversar ao vivo. Então, se você tem interesse disso, já deixa aí o seu comentário, deixa aí a sua disponibilidade. Possivelmente esse encontro deva acontecer numa quinta-feira pela manhã. Mas eu quero terminar o capítulo 13 antes de fazer esse encontro, porque eu penso que o capítulo 13 ele vai trazer muitas coisas importantes para a gente discutir nesse encontro presencial. Tá legal? Então, fica aqui o nosso abraço e a nossa solidariedade nesse momento de tantas pessoas que estão precisando de solidariedade, de força, de consolação. O nosso coração, enquanto Igreja de Santa Gertrude, se coloca em solidariedade às pessoas que sofrem por causa da pandemia ou que sofrem por causa de violência e queremos nos unir nesse momento. Às vezes a gente se une com um abraço. É o abraço que manifesta consolação. A gente não está podendo se abraçar fisicamente, mas a gente pode dizer, olha, o meu desejo é que você se sinta abraçada.
Se você precisar de alguém para falar, para conversar, a gente está aqui à disposição. E abraçar aquele que está sofrendo violência, às vezes, é se colocar, né, na posição de quem está tentando proteger aquele que sofre a violência. Então, enquanto igreja, nós queremos fazer isso. Nós queremos também abraçar para consolar, para transmitir um calor, mas também abraçar para proteger. Que Deus assim te abençoe, que Deus assim reafirme mais e mais esse compromisso nosso com a vida em abundância. Um grande abraço.